Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula da lição de adolescentes. Estamos estudando durante este segundo trimestre de 2022 a respeito das parábolas de Jesus. São assuntos muito importantes, muito edificantes para a vida de todos os amados irmãos. E nesta fase da vida, a adolescência, é muito bom que seja desde já construído no coração do adolescente a mensagem divina que te fará ser uma pessoa vencedora na tua juventude, vitoriosa na tua fase adulta e até mesmo, como diz a palavra, ao chegar na velhice, jamais te desviará dela, quer dizer, da palavra, do caminho. Hoje a gente tem a seguinte lição: a obediência verdadeira. Nós temos aqui o nosso texto bíblico em Mateus capítulo 21, versículo de número 28 ao 32, que nos fala o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus está trazendo aí uma parábola para a nação de Israel, o que nos traz um alerta para as nossas vidas também hoje, acerca da importância de obedecer. Mas é necessário também trazer um dado interessante. Não é possível obedecer sem antes crer. Porque quando nós cremos de todo o coração, nós temos a capacidade, o poder de colocar em prática a obediência, porque cremos naquele que está nos falando. Cremos de todo o coração. João 14,15 tem uma mensagem dizendo: Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Objetivos de hoje na nossa lição: destacar a hostilidade dos líderes religiosos com João Batista e Jesus Cristo, falar sobre a verdadeira e a falsa obediência e refletir sobre os propósitos de Deus para a vida de cada adolescente. Deus tem propósito na vida dos amados irmãos. Para você, a obediência é algo importante? É uma resposta pessoal. Segunda pergunta: você gosta de obedecer? Obedecer para você lhe faz bem? Espero que a sua resposta tenha sido sim, que você gosta de obedecer. Porque dessa maneira você tem tudo para ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Na aula de hoje, conversaremos sobre esse tema, a partir de uma história contada por Jesus sobre 2 filhos. Apenas um dos filhos fez a vontade do Pai. Essa história fala do relacionamento com o Pai e de valores como falar a verdade. Veja que um dos filhos mentiu. Nossa lição fala sobre falar a verdade, valores como falar a verdade, viver em engano, obedecer sinceramente, manter aparência de obediência. São 2 coisas, que se chocam. Vamos organizar aqui essas frases. Falar a verdade e viver em engano não combina.
Não dá, não é possível. Obedecer sinceramente e manter a aparência de obediência também não se combina. Uma coisa é obedecer, outra coisa é manter a aparência. Isso é hipocrisia, né? Você já esteve em situações em que precisou fazer escolhas difíceis diante de Deus? Eu acredito que sim. Todos já passamos por isso. Vamos ver o que a Bíblia tem a ensinar sobre esses dilemas, né? O capítulo 21 de Mateus é marcado por 3 eventos. O primeiro é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo de Jerusalém e terceiro, a maldição lançada por Jesus sobre uma figueira florida que era infrutífera. Depois disso, quando Jesus retornou ao templo para ensinar, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus se aproximaram dele e questionaram acerca da origem da autoridade demonstrada por ele. Quando entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Vejamos alguns detalhes sobre esse episódio. João, Jesus e os líderes religiosos. Jesus se coloca à disposição para esclarecê-los, desde que, primeiro, eles lhe respondam a seguinte questão: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Eles se recusam a responder, pois diziam entre si: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Como fica evidente, havia uma declarada hostilidade e rejeição por parte dos líderes oficiais da religião judaica a João Batista e também a Jesus Cristo. Eles não suportavam a mensagem de arrependimento proclamada por eles. A mensagem de arrependimento proclamada por João e ao mesmo tempo proclamada por Jesus incomodava os líderes da época. O que os irmãos acham? Mensagens de arrependimento que são proclamadas hoje conforta, consola ou provoca algum tipo de revolta nas pessoas? Parece até que as pessoas gostam, né? Parece até que a gente gosta de ouvir mais aquele tipo de mensagens que vêm massagear o nosso ego. E o que nós precisamos é ter um compromisso sério com Deus. Muito sério. Era isso que João pregava. Pessoas viviam trapaceando, pessoas viviam em adultério, como o caso de Herodes com Herodias. E João falava forte que não deviam viver dessa maneira. Era necessário se arrepender, porque estava chegando o reino dos céus. Hoje não é diferente. O nosso Deus quer que vivamos inteiramente para Ele, para que possamos fazer parte do reino dos céus. Então, Jesus está ensinando quando os principais sacerdotes e os anciãos o confrontam com uma pergunta sobre a fonte da autoridade dele. Usando o método tipicamente rabínico, Jesus faz uma contra-pergunta. A pergunta de Jesus relativa à origem do batismo de João Batista é uma contra-ataque brilhante que coloca os inimigos à beira de um tremendo desastre político. Eles não podiam dizer que a mensagem de João vinha do céu, que Jesus ia perguntar: olha, por que vocês não acreditam? Nem podiam dizer que era dos homens, porque a multidão estava crendo de que João realmente era profeta. Que nós não nos coloquemos nesse impasse, nesse estreito, né? Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra e crer, e que possamos fazê-lo de todo o nosso coração, pois a mensagem de Cristo transformará a nossa vida.
A verdadeira e a falsa obediência. Nesse contexto, Jesus contou a seguinte história. O pai de família tem 2 filhos e uma plantação de uvas para cuidar. Mas, pastor, por que o senhor começa a falar sobre João, sobre os líderes religiosos? Por que muda agora para essa parábola? Jesus usa a parábola para explicar a situação em que estavam vivendo essas pessoas e a necessidade deles mudarem. Parecia até que estavam como aquele filho. Não, Senhor, faço tua vontade, mas de fato não fazia. Né? Esse pai chama os filhos para trabalharem na lavoura. Porém, para sua surpresa, o mais velho diz que não vai. Mas no final acaba indo. Se arrependeu, né? Olha coisa linda quando há arrependimento. E o outro diz que vai, mas depois resolve não ir. Jesus, então, a fim de provocar uma resposta dos seus ouvintes, lhe pergunta: qual deles fez o que o pai queria? E o público respondeu: o filho mais velho. A partir dessa parábola, podemos aprender sobre a verdadeira e a falsa obediência. A verdadeira obediência não é dizer que faz ou dizer que vai fazer. É fazer. A verdadeira obediência é fruto do arrependimento. Por que o filho mais velho disse que não ia e depois foi? Porque arrependeu-se. Não é verdade? Arrependeu-se. Nós vemos isto aqui no versículo 30. O Senhor se dirige, né? O pai dirige-se ao filho e diz: filho, vai para a minha vinha. Né? E ele disse: não vou. Mas aí o que acontece? Não quero, né? Mas depois, arrependendo-se, ele foi. Encontramos aqui no versículo 29. Depois, arrependendo-se, foi. E fez a vontade do Pai. Quer dizer, o arrependimento que surge no coração humano leva o homem à paz com Deus, à reconciliação com Deus. Isso é muito importante. Mas um coração duro não encontra nada de bom diante do Pai. O filho mais velho da parábola representa os cobradores de impostos e as prostitutas, quer dizer, as pessoas que vivem na pecaminosidade, que começaram dizendo não ao Pai Celestial, né, com as suas ações erradas, vivendo suas vidas como se Deus não existisse, ou como se Deus não se importasse. É o que está acontecendo muito hoje, a mesma coisa continua. Milhões e milhões e milhões, por que não dizer até bilhão de pessoas vivem como se Deus não existisse. Mas isso pode mudar e Deus deseja que isso mude. Quando essas pessoas caírem em si e se arrependerem e voltarem para Deus, com certeza o Senhor os receberá de braços abertos. Só precisam ter um cuidado, tem que fazer isso com vida. Porque depois da morte segue-se a juízo. O tempo de se consertar é agora, é hoje. Amanhã não sabemos. Amanhã só pertence ao Senhor. Entretanto, ao ouvirem a pregação e a convocação, essas pessoas que vivem errado, ao arrependimento, eles creem na mensagem, confessam seus pecados e são batizados e inseridos no reino de Deus através da sua fé. É muito importante quando o homem se arrepende e deixa, porque alcança a misericórdia do Senhor. O arrependimento sincero e verdadeiro é capaz de mudar não apenas a forma de pensar de alguém, mas, sobretudo, a sua maneira de sentir e também a sua maneira de agir. Porque se a sua maneira de sentir muda, o seu agir também será mudado. A falsa obediência é fruto do quê? A verdadeira obediência é fruto do arrependimento. O problema maior não é errar. O problema maior é continuar no erro. É continuar errando. Porque se erramos, mas nos arrependemos e corremos aos pés de Cristo, com certeza teremos dele o perdão. Mas a falsa obediência é fruto do que mesmo?
da hipocrisia. O filho mais novo representa os líderes religiosos de Israel que, embora iniciem dizendo sim a Deus, não fazem o que ele ordena, não se arrependem. Confessam a Deus da boca para fora e, por isso, não entram no reino de Deus. Eles diziam que estavam dispostos a viver a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedeciam. Honravam a Deus com os lábios, mas seus corações e atitudes estavam longe, distantes do Senhor. Faziam as coisas para serem vistos pelos homens, escolhendo viver uma espiritualidade hipócrita. Devemos ter muito cuidado com isso hoje. Deus nos vê e nos conhece. A grande lição que aprendemos com essa história é que a verdadeira obediência nasce de um coração arrependido e grato a Deus. E que, ao mesmo tempo, a hipocrisia, quando escolhida como companheira de rotina, nos conduz para longe da presença de Deus. Deus quer que sejamos verdadeiros. Errou, Pai, eu errei. Eu transgredi, Senhor, eu pequei. Entende? Sinceridade. Deus ama o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, sincera diante da sua presença. Deus tem um propósito para a sua vida. Enquanto os líderes religiosos estavam sendo acusados de rejeitar a obra de Deus, os pecadores estavam ouvindo o chamado de Deus. Deus está chamando quem? Quem, pastor, Deus está chamando? Pecadores ao arrependimento. Deus não está formando um grupo de pessoas, um grupo de santos dos quatro cantos do mundo. Não. Jesus está chamando pecadores, meretrizes, prostitutas e prostitutos, devassos, avarentos, bibarrões, idólatras, feiticeiros. Está chamando esse povo. Para que Deus está chamando esse povo? Deus está convidando eles para a vida eterna. Deus está convidando eles para um arrependimento. O Senhor é grande em perdoar. Se essas pessoas se arrependerem, terão salvação, terão vida eterna na presença de Deus. De forma que podemos entender que a convocação para trabalhar na plantação de uvas do Pai equivale a estar comprometido e engajado nos projetos de Deus para o mundo. É importante que você saiba que sua vida não é fruto do acaso. Você não está vivo por mérito, ou você está vivo porque Deus quer e tem um propósito para contigo. Você foi salvo por Jesus. E por isso Ele espera que você pratique boas obras e glorifiquem a Deus. Entenda que Deus quer usar sua inteligência, seu temperamento, sua dor, sua alegria, até mesmo se você tem as suas redes sociais. Sim, seus relacionamentos, sua família e tudo o que você tem, Deus quer usar para a glória dele. Mas, se você quiser submeter tudo isso às mãos do Senhor, Deus escolheu você para ser um cooperador do reino. Levante-se. O que estás fazendo aí? Vamos à luta, vamos ao trabalho. Tem muito que ser feito e o nosso Rei Jesus certamente ficará muito satisfeito conosco à medida que cooperamos na sua obra. Tá bom? Então viva o seu propósito e sirva ao Senhor fazendo tudo o que você puder. Olha só, a parábola de Jesus sobre os dois filhos nos convence de um ponto importante. Não é o que dizemos que revela a nossa atitude básica em relação a Deus. É o que nós fazemos. Algumas pessoas falam muito bem de religião e santidade. E muitas delas são como os fariseus, que dizem estar prontos para obedecer a Deus, mas não colocam a sua palavra em prática diariamente. Justamente o que Deus deseja é o principal que muitas pessoas deixam para trás. Vivamos na prática, porque aí nossa vida estará edificada sobre a rocha. Concluímos dizendo que sempre que o Evangelho do Reino for pregado, haverá pecadores que se renderão à graça perdoadora de Deus e se voltarão para Cristo Jesus. De igual modo, haverá também pessoas relutantes que ignorarão o chamado ao arrependimento e obediência verdadeira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza à obediência verdadeira, que sejamos filhos, que sejamos como aquele filho
que ouve o chamado do seu Pai e obedece. Pois a vontade do Pai é perfeita. Amém? Mas, pastor, só a vontade de Deus? A nossa vontade para com Deus também precisa ser perfeita. Porque senão a gente vai dizer que é e não é, a gente vai dizer que faz e não faz. Que o Espírito Santo habite no coração de cada um e os faça mais do que vencedores para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.